Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos finalmente concluir o estudo a respeito do Espírito Santo. Para tanto, nós vamos abrir nossa Bíblia, Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo 14 e depois também alguns versículos do capítulo 16, amém? Concluindo hoje então o estudo a respeito do Espírito Santo, o que é batismo no Espírito Santo, o que é a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo e qual a função do Espírito Santo na nossa vida, amém? Se alguém veio para receber a aula de preparação para o batismo, já está ali na porta esperando, tá bom? Se alguém ainda não participou da aula de preparação. João, o evangelista, capítulo de número 14, diz assim o texto da Sagrada Palavra do Senhor: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante muito tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós, não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.
Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Vamos passar agora para o capítulo 16. Capítulo 16, versículos 1 até o versículo 16, tá bom? Capítulo 16. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu lhes disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais me verão de novo. Amém? Vamos orar. Pai, Paizinho amado, Paizinho querido, nós dependemos em tudo do Espírito Santo. No esclarecimento da palavra, no encorajamento, na força para viver. Em tudo nós somos dependentes do Teu amado, bendito, divino, consolador Espírito Santo. Que Ele possa nos encher, nos revestir nessa noite, que possamos estar cheios deste fogo que nos impulsiona, que nos fortalece, que nos aquece e que nos traz novo alento. Assim nós pedimos também, para que através do fogo do Teu Espírito Santo, todo e qualquer inimigo, toda e qualquer tristeza da alma seja queimada, e possamos estar revigorados na nossa caminhada contigo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, depois dessas 3 quintas-feiras de estudo sobre o Espírito Santo, a suma que nós chegamos é a seguinte: todos nós, sejam os pentecostais, sejamos tradicionais, sejamos ultra-tradicionais, sejamos reformados ou não, todos nós pensamos da mesma forma sobre o Espírito Santo. Vocês concordam com isso? Nós pensamos da mesma forma. O que diferencia, como eu já disse aqui num dos estudos, é a terminologia, somente os termos. Porque todos vão te convir que o Espírito Santo é uma realidade. Ele é uma pessoa de Deus, ele é o próprio Deus. Concordam também de tudo isso? Com relação a isso, todas as linhas de pensamentos concordam. O Espírito Santo é Deus, uma pessoa da Trindade, Ele está entre nós, e sem Ele nós não podemos realizar a obra do Senhor, não podemos fazer nada, porque o próprio Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. E o Espírito Santo é aquele que Ele nos deixou para que pudéssemos realizar a obra dele. Então isso é ponto passivo. Segundo, o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, existe. Existe ou não existe? Claro que existe. A única diferença de pensamento entre uma linha e outra é com relação à terminologia. Que o Espírito Santo está em todo o crente, o cristão verdadeiro que já foi convertido, isso também é ponto pacífico. O Espírito Santo está em todos. Agora, se usamos a terminologia batismo no Espírito Santo quando a pessoa se converte, ou usamos a terminologia batismo no Espírito Santo quando a pessoa é revestida, é outra coisa. Mas todas as linhas de pensamento concordam
que o crente que é convertido, que nasceu de novo, tem o Espírito Santo em si. Não é verdade? Então, olha só como todos os problemas caem quando a gente analisa ponto por ponto sobre a pessoa do Espírito Santo. Todos acreditam que existe o Espírito Santo, todos acreditam que ele é Deus, todas as linhas de pensamento acreditam que o crente, nascido de novo, convertido, ele é habitado pelo Espírito Santo. Então tudo isso é ponto pacífico. Agora, se usamos a terminologia batismo no Espírito Santo quando o cristão se converte, se usamos a terminologia batismo no Espírito Santo quando ele é revestido, aí é outra coisa. Mas todos concordam que temos o Espírito Santo, se somos de fato convertidos. Terceiro ponto, queridos, todos concordam, sejam os pentecostais, tradicionais, ultratradicionais, renovados, carismáticos, reformados, históricos, todos concordam que precisamos de um revestimento do Espírito Santo, que precisamos da força do Espírito Santo, que precisamos de uma renovação constante do Espírito Santo em nossas vidas. Concordam? Todos concordam. Agora, se essa renovação, esse revestimento, esse enchimento é chamado de batismo do Espírito Santo, ou simplesmente plenitude, ou simplesmente enchimento, renovação, ou fogo, não importa. É tudo terminologia. Está vendo como tudo é questão de terminologia? Isso faz uma confusão total, não é verdade? Quando não havia necessidade de confusão, porque hoje há tantas divisões de igrejas por causa de terminologia. Por quê? As primeiras igrejas que chegaram ao Brasil foram as tradicionais. Pois houve uma divisão entre tradicionais e pentecostais. Aí houve outras e outras divisões. Pentecostais com renovados, com neopentecostais, tudo questão de terminologia. Porque todos nós concordamos que o Espírito Santo existe, é uma pessoa de Deus, todos nós concordamos que o crente fiel, convertido, nascido de novo, tem o Espírito Santo, todos concordam que precisamos da força, do poder, da renovação, do enchimento, do revestimento, ou do fogo do Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. Todos concordam com isso. Agora, se chama-se fogo, plenitude, enchimento, renovação, batismo, aí é outra coisa, terminologia. Mas todos concordam com esse ponto. Amém? Sobre aquela questão de Mateus 3, onde João Batista disse que aquele que viria após ele é mais forte do que ele, batizaria não somente com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Também é pacífico esse texto, porque tanto pode ser interpretado como o fogo do Espírito Santo, sem problema, tanto pode ser interpretado como o fogo do juízo, porque lá está falando do juízo também, sem problema. Se nós interpretarmos aquele fogo em Mateus 3 como fogo do juízo, isso não quer dizer que nós não precisamos do fogo do Espírito Santo. Todos nós precisamos do fogo do Espírito Santo, porque na Bíblia o Espírito Santo também é identificado, visto também como fogo. Então todos nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Não há nenhum problema de interpretar ele. Pode ser interpretado como fogo do juízo ou o fogo do Espírito Santo sem nenhum problema. Porque Jesus vai batizar realmente com os dois. Ele veio para batizar tanto com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2, com fogo, como ele veio também para batizar os incrédulos do fogo do juízo. Sem problema. Então, é tudo questão de terminologia, queridos. No fim, todos nós acreditamos nas mesmas coisas. Os pentecostais tradicionais, renovados, carismáticos, neopentecostais, ultratradicionais, históricos, reformados, enfim. Todos acreditam nos mesmos pontos. O que gera confusão, como eu falei, são termos, terminologia. Amém? Dito essas coisas, olha só como é bom, né, o entendimento da palavra de Deus. Tira toda e qualquer dúvida, confusão. Agora vocês entendem, né? Então, podem ficar tranquilos quando algum pregador pentecostal, ultrapentecostal vier dizer: olha, vocês já são batizados do Espírito Santo? Pode dizer: sim, nós recebemos o Espírito Santo. Ele está querendo dizer: vocês são renovados, vocês têm o revestimento. Aí é outra coisa.
Alguns poderão estar renovados nesse momento, alguns poderão estar cheios, plenos, outros não. Porque aí é questão constante. Não é porque eu fui cheio hoje, renovado pleno, que eu vou estar cheio, renovado pleno para sempre. Não. Amanhã eu preciso estar cheio, renovado, pleno, sempre também. Porque eu tanto posso me encher hoje como me esvaziar amanhã. Como assim me esvaziar do Espírito Santo? Será que ele vai me deixar? Não. Ele continua habitando em mim. Só que eu não vou estar tão cheio, pleno, dominado por ele. O Espírito Santo em nós é o domínio do Espírito Santo. Ele atuando fortemente em nosso interior. Eu posso estar cheio de mim, atuando eu mesmo, na minha carne. Ou uma pessoa pode estar cheia do demônio, atuando pelo demônio na vida dela. É questão de quem exerce maior poder na minha vida. Como nós dissemos na semana passada, o crente que é crente, não, o cristão que é cristão verdadeiro, que tem o Espírito Santo, não pode ser habitado por demônios. Eu disse que em 30 anos de ministério, eu nunca vi um cristão fiel, genuíno, habitado pelo Espírito Santo, ser também habitado por demônios. Não existe. Mas já vi muito crente possesso. Como isso, pastor? Porque crente até o diabo é, concorda? Então o crente pode ser habitado pelo demônio, possuído pelo demônio. Mas o cristão, o crente de nome, eu digo, pode ser habitado por demônios, possuído. Mas o cristão fiel, que tem o Espírito Santo, seja ele o cristão mais fraquinho, menos cheio de dons, o cristão que simplesmente tem a habitação do Espírito Santo, ele jamais pode ser habitado possuído por demônios. Porque ainda que a presença do Espírito Santo na vida dele seja bem fraca, de qualquer forma, o Espírito Santo, estando habitando na pessoa, não pode permitir que demônios entrem nela. Correto? Tirada essa dúvida, vamos lá, João 14. Para nós terminar, João 14. Nós vamos falar sobre a tríplice obra do Espírito Santo, tanto com relação ao mundo, como a tríplice obra do Espírito Santo na vida do cristão. Primeiro, Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, eu já não ficarei mais com vocês, mas tem uma coisa, vocês não ficaram órfãos não, viu? Porque eu vou, mas deixarei com vocês o Espírito Consolador. Se eu não for, ele não virá, mas se eu for, ele virá, estará com vocês todos os dias que vocês estiverem aqui na terra. Fazendo o quê? No crente fiel, no cristão fiel, habitado pelo Espírito Santo, ele servirá de guia, ele servirá de orientador, ele servirá de ensinador, ele servirá como conselheiro. A tríplice função do Espírito Santo na vida do cristão é ensinar, fortalecer, dar ânimo, intrepidez para fazer a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo dá aquela intrepidez, aquela força. Lembram-se dos discípulos, quando eles estavam ali trancafiados dentro de casa, não tinham coragem para sair e fazer a obra de Deus? O que mudou a vida deles? A chegada do Espírito Santo em Atos 2. A partir daquele momento eles ganharam uma força, uma coragem, uma intrepidez, e eles saíram pregando, apontando dentro da cara de todo mundo: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, foi através dele que vocês estão vendo essa obra feita hoje aqui. Foi ele que enviou esse Espírito Santo que encheu a todos nós. E começaram a pregar desde lá de Gênesis, Abraão, até os dias atuais, mostrando que isso é o que estava predito que aconteceria pelo profeta Joel em Joel 2. Mas depois daqueles dias derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, profetizarei. Então isso que vocês estão vendo é o que foi predito pelos profetas, foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele que vocês crucificaram, foi Ele que fez essa obra aqui hoje. Então eles ganharam força, coragem. Na nossa vida também é assim. O Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar das coisas que nós aprendemos, das coisas que nós lemos. Ele nos encoraja, Ele nos dá coragem, intrepidez, força para fazermos a obra dEle. E a outra função do Espírito Santo na nossa vida é estar ao nosso lado, é o nosso conselheiro, 24 horas. É o nosso consolador, é o nosso paráclitos. A palavra paráclitos no grego, e nós vamos começar a estudar noções do grego bíblico nas próximas aulas do nosso seminário teológico Plenitude, aos domingos aqui pela manhã, depois dessa matéria que nós estamos tendo sobre aconselhamento bíblico. Já no mês de outubro, aliás, setembro, outubro, nós vamos ter essa matéria, noções do grego bíblico. Eu aconselho você que gosta de estudar a Bíblia, estudar essa matéria, não é difícil. Vocês vão ver muitas curiosidades sobre o grego na Bíblia. Por exemplo, essa palavra paráclitos é uma palavra grega. Muitas das palavras do nosso português se originaram da língua grega. Por exemplo, todas as palavras que tem para, dá o sentido de paralelo. O que é paralelo? Não é uma linha que corre ao lado? Linha paralela, uma linha que corre ao lado. Então toda vez que você vê essa palavra, porque esse para, tem alguma relação com estar ao lado. E paráclitos quer dizer exatamente isso. Aquele que está ao lado. Daí também vem a palavra advogado. A palavra advogado quer dizer, do latim, aquele que está ao lado. Ou seja, ele vai acompanhar o cliente, vai acompanhar a pessoa que ele está defendendo, vai acompanhar a pessoa que ele está orientando. O papel do advogado é estar ao lado. É por isso que o Espírito Santo na Bíblia é chamado de paráclitos, aquele que é chamado, que veio para estar ao lado do crente. É o conselheiro, é o consolador, é o ajudador, é o advogado. A dele também do latim está ao lado. Advogado, de vogal, substituindo a pessoa. É assim? A pessoa passa uma procuração para advogado, o advogado vai substituir ele. É o seu vogal, ele que substitui a pessoa. Advogal. Substitui a pessoa e ao mesmo tempo também está ao lado dela, acompanhando na audiência, acompanhando no processo. Advogado. Simples assim. Está ao lado. Estuda 5 anos para aprender a estar ao lado da pessoa. É isso, não é nada mais que isso, está ao lado. E assim é o Espírito Santo na nossa vida. Ele veio ao mundo para estar ao lado, ajudando, aconselhando, orientando, fortalecendo, encorajando, ensinando, fazendo lembrar, guiando. Esse é o papel do Espírito Santo. Agora, digam comigo, pense comigo. Podemos viver sem o Espírito Santo? Jamais. Sem o Espírito Santo, sabe como nós ficamos? Igual os discípulos ali trancafiados em Jerusalém, com medo. Medo de sair de casa, medo de abrir a boca, medo de falar, medo total. Essa força que há em você vem do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em você nem levantaria de manhã. Você não sairia. Por que muitas pessoas aí fora se matam, põem fim à vida, ou se trancam em casa deprimidas? Falta esse poder, essa força do Espírito Santo. Mas pastor, o cristão também fica assim.
alguma coisa está errada. Talvez o Espírito Santo está apagado na vida desse cristão, porque o Espírito Santo é o Espírito de poder, é o Espírito de força, é o Espírito de moderação, é o Espírito de equilíbrio, é o Espírito de intrepidez. Será que o Espírito Santo está apagado na vida da pessoa que está comprimida? Não vou dizer que ele está sem o Espírito Santo, mas de repente ficou apagado, porque a Bíblia diz também que não devemos extinguir o Espírito Santo. O Espírito Santo, como é uma pessoa, pode estar extinguido. Extinguir vem de apagar, a mesma raiz da palavra extintor. Extingue, apaga. O Espírito Santo, como pessoa, pode ser entristecido, Efésios 4, pode ser extinguido. Também, meus Deus, não extingais o Espírito Santo. Tessalonicenses 5, não entristeçais o Espírito Santo, Efésios 4. Então, o Espírito Santo pode ser entristecido, pode ser apagado, e podemos também pecar contra o Espírito Santo. Só que pecou contra o Espírito Santo não tem perdão. Pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Se você fizer essa pergunta, você nunca pecou, porque você está preocupado. Se você estiver preocupado em ter pecado contra o Espírito Santo, é porque você não pecou. Que se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não estaria nem aqui você estaria. Estaria totalmente sem Ele, distante de Deus. Você estaria totalmente apostatado, você teria apostatado da fé. Nunca. Se você tem essa dúvida, beleza. Ainda não aconteceu, nem vai acontecer na tua vida. Porque aquele que tem o Espírito Santo jamais vai falar alguma coisa contra o Espírito Santo. É impossível. Quem geralmente peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Aquela pessoa que não quer, não aceita, rejeita a salvação, não quer saber de Deus, aí ele abre a boca, ele fala besteira, bobagem com relação ao Espírito Santo, ele não está nem aí. E nunca vai estar preocupado com isso. Ele rejeita. Essa é a diferença. Então fique tranquilo, se não pecou contra o Espírito Santo, ninguém aqui pecou contra ele. Mas o Espírito Santo pode ser intercessível, pode se pecar contra ele, pode ser apagado, extinguido, porque ele é uma pessoa. Agora, queridos, se com relação ao crente, ao cristão fiel, nascido de novo, ele ensina, ele orienta, ele guia, ele consola, ele instrui, ele fortalece, ele está ao lado, ele é o conselheiro, o consolador. E com relação ao mundo, ao pecador, o que ele faz? É ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça, segundo nós lemos aqui em João. Ele também tem uma obra tríplice na vida do pecador. Ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando você convida alguém, fala para vir à igreja, convida alguém para receber Jesus, quando você convida alguém para ouvir a palavra e essa pessoa se converte, não foi você que converteu, não somos nós que convertemos, é o Espírito Santo. É Ele que convence. Convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, Ele convence a pessoa que a pessoa é pecadora. Ele diz Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele convence a pessoa que há um juízo. E ele convence a pessoa que há uma justiça divina. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um juízo, há um perecimento. Mas também Jesus veio para fazer justiça, ser justiça em nosso lugar. Tudo isso é o Espírito Santo quem convence. A palavra é utilizada, porque também a palavra é vida. E através do Espírito Santo, o pecador vai ser convencido da verdade que é a palavra de Deus. Então, dito isso, queridos, é impossível vivermos sem o Espírito Santo. É impossível fazermos a obra de Deus sem o Espírito Santo. Sem Ele, nada somos, nada podemos. Sem Ele, nada é possível. Não é possível isso? Então vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo encha nossas vidas esta noite. Vamos pedir o fogo do Espírito Santo. É errado pedir o fogo do Espírito Santo? Não, é certo.
Porque o fogo do Espírito Santo, o Espírito Santo tem como símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Precisamos desse fogo, esse combustível, para nos encher. E assim, faremos a obra de Deus mais e melhor. Curve sua cabeça junto comigo, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos nessa noite, Pai. Nós pedimos a Ti força